pós-graduação em Linguagens, Mídia e Arte, o Limiar. Entre hoje e amanhã, estão sendo realizadas 14 atividades, entre elas palestras, apresentações e a premiação do concurso de fotografia que ocorreu hoje pela manhã. E amanhã à noite nós teremos o lançamento do selo comemorativo dos 50 anos dos cursos de comunicação social. A ideia é oferecer oportunidades de aperfeiçoamento profissional, integração e conexão entre todos nós, alunos, professores e o mercado de trabalho. Peço, por gentileza, que todos os participantes mantenham suas câmeras e microfones fechados ao longo do evento e utilizem o chat para enviar perguntas e comentários exclusivamente sobre o Reverbera para o nosso convidado. Essas perguntas, esses comentários, eles serão encaminhados, né, eu farei a mediação no final da apresentação da fala do nosso convidado. Então, hoje nós temos aqui a temática comunicação como estratégia de negócios na visão de um executivo, Vladimir Bosio. Vladimir Bosio, por gentileza, peço para que você abra a sua câmera. Boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Rosana, boa noite. Muito obrigada por essa contribuição que você vem aqui gentilmente, né, conosco nesse nosso encontro Reverbera 2021. E para falar um pouquinho para vocês sobre o Vladimir Bosio, ele é graduado em Engenharia Química, com MBA em Gestão Estratégica, possui sólida experiência profissional nacional e internacional de 25 anos em indústrias do segmento alimentício, embalagens e cimento. Liderança com vasta vivência na elaboração, desdobramento e execução de estratégias empresariais e atuação como gestor em diversos níveis em situações de startup e fechamento de fábricas, formação e condução de equipes com foco em performance, classe mundial, liderança e gestão de crises. Na sua trajetória profissional, esteve na Kaiser, Tetra Pak e atualmente está na Anchor, Embalagens Flexíveis da América Latina, como diretor de engenharia e excelência operacional. Fiz aqui uma breve fala de um extenso currículo seu, Vladimir. Legal, Rosana. Sinta-se à vontade, né? Passo a palavra agora para você e eu vou acompanhando aqui na sequência para possíveis, né, perguntas, comentários. Vou fechar a minha câmera durante um tempo, né, para a sua apresentação, mas no final eu retorno para ficar aqui com você, tá bom? Correto, Rosana. Eu já estou à vontade. E ótimo. É uma satisfação imensa, agradeço aí a introdução, tá? Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com a moçada acadêmica aí. É muito bom poder ter essa oportunidade de falar para essa audiência, né? As dificuldades que a pandemia tem nos imposto, né? Não deve ser uma barreira para a nossa comunicação. Comunicação é muito mais forte que isso, então vamos nos comunicar. Vai ser um exercício bem legal, eu tenho certeza. Bom, eu sou Vladimir, eu sou engenheiro de formação. Venho compartilhar a minha experiência de alguns anos trabalhando com operações. E conforme a Rosana gentilmente introduziu, operações aí englobam a liderança, a condução de times, sejam eles de times de produção, de fábrica, times da área de qualidade, times das áreas de manutenção, logística, engenharia e tudo mais, né? O
o setor onde eu trabalho é o setor industrial, o segmento de embalagens, né? E, particularmente, trabalhar em operação significa trabalhar no famoso B2B, o que significa que o meu cliente ele é também uma empresa, é um business to business, e o que o que eu tenho que fazer para o meu cliente, eu forneço as embalagens e ele vai usar as embalagens que eu forneço para poder envasar o seu produto, que tipicamente é um alimento, mas também aí atuamos na área de embalagens para o setor farmacêutico, Agora, a gente conseguiu entrar agora. o setor de produtos médicos, o setor de higiene pessoal e tudo mais, né? É isso que nós fazemos. Eu estou dando essa introdução, pessoal, para poder dizer que a comunicação vai jogar a sua importância dentro do B2B, talvez um pouco mais, vamos dizer assim, na comunicação da porta para dentro, né? A condução de equipes, a condução de times, ela requer uma comunicação muito forte, muito sólida, muito eficiente, né? Da porta para dentro. Mas como vocês vão poder ver no relato, no relato aí nos próximos minutos, eu também vou falar sobre comunicação da porta para fora também. Eu vou compartilhar a minha apresentação e isso vai me ajudar a poder transmitir a minha mensagem. Eu preciso fazer um procedimento aqui, porque eu tenho duas telas. E eu pergunto gentilmente se vocês podem me dizer se vocês me ouvem bem e se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Te ouvindo perfeitamente. A sua tela... Eu ainda não consigo visualizar. Eu também não. Ok, vamos tentar de novo o procedimento. Tranquilo. Se for necessário, você me passa a apresentação e eu abro e conduzo por aqui, Vladimir. Não, acho que é tranquilo. Sim, agora apareceu, acho que só você colocar aí no modo de apresentação. Que tal agora? Ok, perfeito, perfeito. Bom, então, o que eu estava mencionando é que justamente operando, trabalhando, atuando no setor no B2B e conduzindo equipes de produção, de logística e tudo mais, como eu dizia, a comunicação é um fator muito importante, especialmente da porta para dentro, mas como a gente vai poder ver um pouco mais lá na frente, também da porta para fora, eu vou citar alguns exemplos também. Dessa maneira, pessoal, eu pensei em colaborar aqui com a seguinte, com esses 3 pontos principalmente, né? O que significa a importância, ou qual é a importância da comunicação para um gestor? Depois eu queria trazer um pouco mais para o pessoal e dizer para vocês um pouco como que eu me comunico, o que que eu prezo, o que que eu acho que é importante. Não existe receita de bolo, não existe a fórmula secreta, mas aí eu vou querer compartilhar algo bastante pessoal do que eu acho que é importante no meu processo de comunicação e um pouco também como que eu vejo que vai acontecer a comunicação no futuro, em especial no futuro dentro das empresas. Continua vendo ok a minha tela? Sim, Tá sim, bom, perfeito, legal. perfeito. Então são Tá esses tudo 3 ok. pontos, são esses 3 pontos que eu preparei para compartilhar com vocês e vamos lá. Bom, a minha formação de engenharia, ela sempre me orientou aí a organizar processos, a desenhar processos, a estruturar processos, a projetar soluções. E no meio disso tudo, fazer comparações, fazer medições e usar especificamente aí, números para poder fazer tais comparações ou tais medições, né? Assim, dessa maneira, eu fui instruído, eu fui formado a entender por que, por exemplo, um motor diesel
é mais eficiente do que o motor a gasolina? Por que ele consome menos combustível? Consequentemente, por que ele é mais caro? Quantos por cento ele é mais caro? Ou seja, a linguagem do engenheiro é muito baseada em números, em medidas, em métricas, né? Não fez parte, no entanto, da minha formação, eu encarar a comunicação como um processo também. Um processo que pode dar certo, que pode dar errado, um processo que também tem a sua eficiência, muito eficiente e pouco eficiente. Algo que é um pouco mais difícil traduzir em números, no entanto, algo que é uma realidade. A comunicação é, sim, um processo e a gente tem que encarar ele como algo que pode ou não dar certo, algo que é essencial, que é uma variável que tem que também ser controlada, ou pelo menos também ser levada seriamente em consideração para o sucesso da sua estratégia, para o sucesso da execução do seu plano de trabalho. Como engenheiro, pessoal, eu sempre fui instruído a olhar para os processos, olhar para as operações, tentando enxergar perdas. Esse slide que eu estou trazendo aqui é um slide clássico da engenharia e ele tenta fazer um mapeamento de tudo o que pode dar errado dentro de uma operação, de uma determinada produção, por exemplo. Ele detalha, eu poderia ficar horas falando só sobre esse diagrama aqui, ele detalha exatamente aqui em todas essas caixinhas o que pode dar errado, por exemplo, com equipamentos, ou o que pode dar errado com a mão de obra, o que pode dar errado com a matéria-prima. É um gráfico muito conhecido já por décadas dentro do ambiente de engenharia. E sim, ele é válido, sim, ele é verdadeiro, sim, ele é atual, tudo que está aí faz parte da nossa realidade, mas o curioso é que a gente olha para ele e a gente não encontra em lugar nenhum a palavra comunicação. E isso eu acho, portanto, que é um erro desse gráfico, porque eu posso colocar a ciência que eu quiser, a engenharia que eu quiser, no meio de tudo isso aí sempre vai existir a comunicação que pode sim dar certo ou dar errado e comprometer tudo isso que a gente está falando. Então, na minha instrução de engenheiro, sim, eu sempre fui orientado a classificar conforme esse diagrama, mas eu não fui orientado a imaginar que no processo de produção, desculpa, no processo de comunicação, também alguma coisa pode dar errado. E aí eu venho com esse exemplinho fácil e conhecido, né, que retrata exatamente quão diferente pode ter, por exemplo, podem ser as interpretações que as diversas pessoas envolvidas em um processo produtivo, por exemplo, podem dar para a mesma coisa. Ou seja, desde o cliente que queria uma simples coisa, como aqui no cantinho direito, aqui embaixo no slide, né? Era só isso que ele queria, e, no entanto, todas as outras pessoas interpretaram de uma outra forma, às vezes até meio esdrúxula e completamente diferente, né? Demonstrando que sim, aí o que a gente tem acontecendo aí são processos, ou são perdas nesse mesmo processo de comunicação, né? Essas perdas, elas existem, elas podem inclusive ser retratadas aí como todos esses desencontros que podem acontecer entre as pessoas, né? Muitas vezes essas perdas, elas até compõem o cenário folclórico do ambiente de trabalho de uma empresa, né? Muitas vezes essas perdas de comunicação, essas perdas no processo de comunicação, elas chegam a compor até, vamos dizer assim, a mitologia do ambiente de trabalho, refletindo muitas situações que podem ser engraçadas, como, por exemplo, essa situação desse slide. No entanto, ou, por exemplo, como na situação desse boato, né? Muitas vezes o boato se torna uma coisa engraçada. E nós que trabalhamos na liderança de equipes, aprendemos rapidamente de que em qualquer ambiente de trabalho que envolva mais pessoas, vai existir uma faixa de comunicação que pejorativamente acaba sendo chamado de rádio peão, né?
e a qual espalha toda e qualquer espécie de boato, como esse, por exemplo, e que são frutos exatamente dessas perdas no processo de comunicação, mas que por vezes carregam um determinado fundo de verdade. Então, muitas vezes nós como líderes somos instruídos, né, a afinar um pouco a audição e tentar escutar e interpretar aquilo que é dito nessa chamada rádio peão, porque ali sempre existe alguma coisa de verdade, alguma coisa de boato, e a gente tem que aprender a distinguir uma coisa do outro. O fato é que, sim, comunicação é um processo como qualquer outro processo de engenharia que pode ter as suas perdas, pode ter a sua ineficiência, muitas delas levando a situações engraçadas, situações folclóricas até dentro da empresa, mas muitas vezes levando a situações que não são nada engraçadas. E aqui eu trago a curiosidade justamente de um evento. Eu estou falando aqui do maior acidente da história da aviação mundial, que curiosamente ocorreu, não foi no céu, ocorreu na Terra, e que tragicamente foi fruto de um processo de comunicação extremamente mal executado. Um avião que estava no seu processo de decolagem e um outro avião que estava exatamente no meio da pista. Piloto fala com o copiloto não entende o piloto conversa com torre de controle, não se entende muito bem, existe um problema de linguagem, inglês, espanhol, pouca visibilidade na pista, comunicação horrível, resultado quase 600 mortes, o maior acidente da história da aviação, ocorrido aí em 1977 na ilha de Tenerife, na Espanha. Então, assim, erros de comunicação podem ser parte do folclore e das coisas engraçadas de uma operação, de uma empresa, mas podem ser partes aí também de tragédias, como, por exemplo, foi, trazendo um outro exemplo mais para perto da nossa realidade, um acidente aéreo também ocorrido, Varig 254, que devia voar numa determinada direção e que, mais uma vez, por um erro de comunicação, piloto fala com copiloto, não entende direito, digita aí qual é o código da reta ou da rota que nós temos que utilizar, qual que é o código, ele é 0027, não, ele é 0270, uma questão aí 3 dígitos, 4 dígitos, mudou o sistema semana passada, a comunicação não foi muito bem feita, em vez de voar para lá, eu voei para cá, em determinado momento acabou o combustível, o avião teve que fazer um pouso de emergência no meio da Mata Atlântica, 12 pessoas morreram por causa disso aí. Se vocês procurarem mais histórias aí engraçadas, mas ao mesmo tempo muito tristes, porque foram exatamente decorrentes de um erro de comunicação. Tão simples quanto digitar 0270 quanto 2700, por exemplo, né? Então, eu nunca trabalhei em empresas de aviação, mas como gestor de uma outra empresa, de um outro segmento, eu posso facilmente imaginar o quão embaraçoso, quão doloroso ou o quão vergonhoso mesmo deve ser para um gerente envolvido numa situação como essa, ter que dar explicações e dizer o seguinte: puxa vida, isso aconteceu por causa de um problema de falha de comunicação. São exemplos que eu quis trazer para poder ressaltar, quer dizer, todos eles foram falhas de comunicação que ocorreram da porta para dentro. Nós não estamos falando de mídia ou de comunicação ou canal de marketing, nada disso, mas nem por isso foram exemplos de comunicação falha que tiveram um desfecho tão trágico quanto esses que eu estou mostrando para vocês. Dito isso, pessoal, eu gostaria de passar, então, um pouco para a próxima, que é tentar trazer aqui um pouco do que eu tenho vivido com relação a esse dilema de como conduzir comunicação e fazer com que uma comunicação eficiente faça parte do meu bom desempenho profissional dentro de uma organização e que, obviamente, não conduza a casos problemáticos ou trágicos como os que eu trouxe aqui para vocês.
Na minha carreira, pessoal, eu me deparei com, graças a Deus, eu me deparei com diversos desafios, né? E alguns deles como esse, por exemplo, assim, Vladimir, você agora vai assumir determinada tarefa, determinada função, determinado desafio, mas é o seguinte, as coisas estão andando muito bem, tá? Portanto, você não faça nada para estragar, só deixa do jeito que tá bom. É um desafio, a gente, quando está dentro de uma corporação, a gente está lá para isso, mas é lógico que ele vem um pouco como que se fosse com um determinado amargo na boca, né? Simplesmente assim, será que eu sou tão pequeno quanto esse desafio que está sendo colocado? Ou seja, simplesmente não estrague o que está bom, mas tudo bem, é um desafio, vamos fazer parte dele. Mas também houveram desafios que vieram para mim nesse formato. Ó, Vladimir, é o seguinte, você vai assumir lá e tá tudo ruim, tá? E você trate de consertar. Aí é lógico que já é uma coisa um pouco mais animadora, a gente se sente mais valorizado, vamos embora, vamos fazer, vamos assumir, vamos consertar. E também já houveram situações do tipo assim, olha, não é que você vai assumir, mas por favor, pelo amor de Deus, assuma, me ajude. Eu não sei, tá tudo problemático, tá tudo ruim, eu não sei nem por onde começar para poder consertar. Eu quis trazer esses exemplos aqui para dizer o seguinte: sim, na vida corporativa você pode ter desafios tão distintos entre si quanto essas três situações. O que eu quero trazer aqui é que, não obstante elas sejam diferentes entre si, elas têm uma coisa em comum, ou pelo menos tiveram, para mim, uma coisa em comum muito forte, não só entre essas três situações, como em todas as outras que apareceram para mim. E essa coisa muito forte é o seguinte: em nenhuma ocasião se tratou de heroísmo. Em nenhuma ocasião o meu primeiro passo não foi contar com um time. E cada vez que eu tinha dúvidas no primeiro passo a ser tomado, eu sempre tive a felicidade de poder contar com um time, contar com colegas de trabalho para quem eu pudesse perguntar: e aí, qual é a sua opinião? O que você acha? Então, todas essas três situações e tantas outras, elas sempre passaram pela premissa time. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver time com comunicação? Pessoal, eu acho que no mundo corporativo não existe nada mais simbiótico do que os conceitos de liderança e o conceito de comunicação. Eles são tão juntos, tão estreitos entre si, que eu, sinceramente, não consigo ver quando começa um, quando termina o outro e assim por diante. Eles estão entrelaçados. Então, assim, se alguém quer assumir desafios como esses, ou como qualquer outro exemplo pessoal que cada um possa ter, e queira contar com um time para poder vencer esse desafio, superar esse desafio, eu diria que é impossível fazê-lo sem saber se comunicar. E sem saber se comunicar com eficiência, tal qual a eficiência do motor a diesel, motor a gasolina e tudo mais. Ou seja, saber se comunicar muito bem. Nas empresas que eu tive a sorte de passar e dar a minha contribuição, e acredito que praticamente todas as empresas, principalmente nas empresas de um determinado tamanho para cima, sempre vai existir um departamento de comunicação. Ou vai existir uma diretoria de comunicação, uma vice-presidência de comunicação, uma gerência de comunicação, o que for. Pode ser que essa responsabilidade de comunicação ela esteja mesclada, misturada com algum outro setor, como, por exemplo, marketing ou talvez como RH. Pode ser que essa responsabilidade, essa missão da comunicação esteja estruturada ou personificada em um serviço terceirizado. Hoje eu vejo que muitas empresas especializadas em comunicação prestam serviços a outras empresas, não? E seja do jeito que for, sempre vai haver alguém da comunicação. E, como eu disse no começo, eu queria compartilhar um pouco dos meus aprendizados. Aqui vai talvez um dos primeiros, que é o seguinte: esse setor de comunicação, seja ele, de novo, uma gerência, uma diretoria, uma vice-presidência, uma empresa subcontratada, o que for,
as pessoas podem olhar para ele e dizer assim, esse departamento de comunicação está lá para comunicar, vai organizar o site interno da empresa, vai organizar a comunicação para o mundo exterior, para a mídia, para os jornais, para a televisão, aquilo que for. O meu primeiro assim, aprendizado para compartilhar aqui é o seguinte, eu sempre vi esse departamento de comunicação como um grupo de pessoas que estava lá também para me ajudar a ser um líder melhor. Eu sempre tive a sorte de poder contar com um departamento, com uma pessoa, com um colega da área de comunicação, que sempre me ajudou a ser melhor como líder, me ensinando técnicas de comunicação, me ensinando, dando dicas, me corrigindo, me dando feedback, alguma coisa desse tipo. Então, essa é a primeira... talvez nem todos os líderes possam ver o chamado departamento de comunicação com esta utilidade, mas para mim é fundamental. Em tudo quanto é lugar que eu passei, eu sempre utilizei o departamento de comunicação para me ajudar a me tornar um líder melhor. Além disso, claro, a partir de um instante como esse, eu passei, vamos dizer assim, a observar como que é o comportamento, como que é a atitude, como que é a ação de cada um dos líderes no que se refere, por exemplo, à comunicação. É muito difícil, como eu falei, pessoal, é um conceito simbiótico mesmo, comunicação e liderança. Mas tanto de líderes famosos como esses, como aqueles líderes que não são famosos, aquele seu chefe, aquele seu mentor dentro da empresa, aquele seu colega de trabalho, quem sabe até aquele membro da sua equipe que se comunica muito bem e que é um líder muito bom dentro do ambiente onde ele trabalha, eu sempre procurei observá-los e extrair como que essa pessoa se comporta em tal situação de comunicação, como que ela transmite a mensagem dela, qual é o segredo, qual é o pulo do gato, como que ela adapta o estilo de liderança barra comunicação às diferentes situações, aos diferentes desafios que ela tem pela frente. Então, assim, sejam os grandes líderes como esses que estão aí, ou sejam os líderes anônimos presentes nas caixinhas vazias, eu me dei conta num determinado momento da carreira que é o seguinte, veja, a minha formação de acadêmica, vamos dizer assim, em engenharia, legal, ótimo, mas ela não para por aí e, principalmente, ela não é suficiente. E aí eu incorporei a formação não acadêmica, mas muito experimental, muito do dia a dia, de experimentar, de tentar, de aprender com erros e acertos em como se comunicar melhor, entendendo que a comunicação é um processo tão importante quanto, se não mais, do que todos os outros demais processos de produção, de engenharia e de manutenção. É uma reviravolta na sua carreira quando você se dá conta disso. Quando você percebe na força da comunicação o quanto que você pode obter a partir daí. Muito resumidamente e muito humildemente, eu tentei trazer aqui 3 regrinhas que eu vou, talvez eu esteja exagerando ao chamá-la de regras, mas 3 princípios pessoais que eu vou compartilhar com vocês a partir do próximo slide, que são a minha humilde fórmula para poder dar certo, né? Elas se adaptam ao longo do tempo e tudo mais, mas assim, essas 3 que vêm a partir do próximo slide, elas têm se mostrado muito eficientes, inclusive nesses últimos tempos, nesse último ano, nesses últimos meses, em que a coisa toda virou de cabeça para baixo. Elas continuam sendo válidas mesmo na pandemia. Vamos a elas. A primeira delas, ela diz respeito ao seguinte, olha, não importa quem você é ou com quem você está falando dentro da empresa, a pessoa que faz parte da organização, seja em qual nível que ela está, seja qual for a missão que ela faz, qual a sua tarefa, ela tem o direito de saber das coisas. É claro que aí temos que fazer uma espécie de um disclaimer, né? Elas têm o direito de saber aquilo que se pode contar. Ou seja, eu estou falando aqui de, claro, assumindo que existem situações que há determinados assuntos que não devem ser, que pode ser que não estejam
sujeitos a serem abertos, né? Talvez existam empresas que não queiram publicar o seu balanço, que tenham informações tecnológicas que sejam estratégicas. Talvez, em determinado momento, tem certos movimentos de pessoas que não serão compartilhados até que sejam válidos. Então, estando dentro daquilo que se pode contar, eu acho o seguinte: todo mundo tem o direito de saber o que se está passando, né? Por que eles têm o direito de saber o que está passando? Porque existe uma diferença clara e evidente entre a pessoa que faz uma tarefa simplesmente porque ela foi dita para ser feita essa tarefa e uma pessoa que entende o porquê que ela está fazendo aquela tarefa e porquê e qual é a contribuição que ela está dando ao fazer aquela tarefa. Assim como um líder, se você se dá conta desta diferença, um colaborador informado e um colaborador não informado tem uma produtividade nitidamente diferente, você vai passar a exercitar esse direito de saber que todos têm e você vai sim gastar, ou se não, melhor dizendo, investir o seu tempo fazendo com que as pessoas saibam o que está acontecendo, sejam constantemente informadas, né? Esse é um princípio que eu carrego comigo, eu acho que dá certo. Eu vou para o segundo. Se esse segundo, pessoal, ele tem por trás dele um pouco de um princípio pessoal, de uma filosofia, chamem do que quiserem, né? Que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte: muitas vezes um líder, um gestor, ele se encontra na situação de dilema. E agora, o que eu faço? Qual é a decisão certa? Isso não está escrito em livro nenhum. Não me ensinaram na faculdade. Meu chefe não está aí para eu perguntar. Nessas situações de dilema, muito frequentemente, eu, Vladimir, pessoalmente, eu me refiro, ok, o que eu faria se isso acontecesse no meu ambiente familiar? Ou seja, eu tento reduzir aquela situação para o meu ambiente familiar e qual seria a minha decisão lá dentro? Se se tratasse do meu filho, se se tratasse do meu pai, da pessoa que eu gosto, da minha esposa, do meu ente querido, como que eu agiria? Isso eu acho que também abre a cabeça para você poder tomar decisões mais justas, mais assertivas, mais corretas. E a partir do instante que você se convenceu que é importante você comunicar às pessoas o princípio anterior, e de que se for para fazer isso, faça como se você estivesse no seu ambiente familiar, então vista a camisa da paciência, ponha o boné aí da paciência e comunique como se você estivesse ensinando o seu filho ou alguém querido da sua família. Porque não existe nada mais concreto, verdadeiro, do que você querer transmitir como se você estivesse educando uma pessoa. Veja, pessoal, aqui não se trata, naturalmente, não estamos falando assim de paternalismo dentro das corporações ou dentro das organizações, não se trata de proteção ou de passar a mão na cabeça, nada desse tipo, mas se trata, sim, de ter a paciência e se esmerar naquela comunicação como se ela fosse parte de um processo de educação para o seu próprio filho. A qualidade aumenta, a riqueza aumenta. Como consequência disso, as pessoas passam a confiar exponencialmente mais em você. Você vai errar um determinado dia, mas a confiança que ela tem em você vai ser muito maior do que o erro que você cometeu, né? Então, cada vez que você se dedica a uma comunicação de qualidade, bem feita, como se ela fosse feita para um ente da sua família, você está ali não só executando uma boa comunicação, como também construindo um elemento de confiança que é muito difícil de ser abalado. Sem contar com os elementos anteriores que eu tinha mencionado, que são a questão pura e simplesmente da produtividade. Um funcionário bem informado vai executar a sua tarefa de um modo muito mais produtivo, muito melhor do que ele simplesmente estivesse executando porque foi mandado executar. Bom, o terceiro ponto que eu queria trazer, pessoal, ele diz respeito de você, ou eu, ou qualquer um de nós, no outro lado da comunicação. Ou seja, recebendo informação. E aqui, pessoal, é claro que informação, sim, ela é uma coisa fluida, ela é uma coisa etérea, ela é que nem
o vento, sim, ela ocupa espaços, isso é verdade, ela flui naturalmente, sem que você tenha que fazer muito esforço. Mas as organizações, por melhores que sejam, também têm as suas curvas de rio. As organizações também têm os seus departamentos, o seu isolamento, a sua tentativa de proteção. Usando um termo um pouco mais popular, nas organizações também existem os famosos malas, aquelas pessoas que retêm a informação ou que não gostam de se comunicar, seja lá qual é o motivo que for. O que eu quero dizer com isso? Apesar da informação ser fluida, dela se espalhar naturalmente e dos meios de comunicação serem cada vez mais eficientes, o conselho ou o princípio aqui é o seguinte: não espere, porque talvez justamente aquela informação importante não veio até você na hora correta. Isso se traduz, pessoal, no meu entender, se traduz em adotar uma postura dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma corporação proativa. Vá atrás, busque, converse, pergunta. Eu sempre tenho comigo a máxima de que a pergunta mais eficiente que se possa fazer dentro de uma organização e que serve como para o seu próprio benefício, como benefício próprio para a sua instrução, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, é a pergunta por quê? Ela destrava um monte de coisas, desde que ela seja feita. Então, assim, eu acho que, é claro que talvez eu possa estar dando exemplos de empresas que sejam maiores, mas eu acredito que ela também seja válida em empresas que sejam menores, sim. Vá atrás da informação, busque saber, deixe que a curiosidade flua. A curiosidade é a mãe das descobertas. Então, essa postura é a minha terceira recomendação. Comunicar a todo mundo, comunicar bem como se fosse um filho e também ser comunicado, ir atrás, ou seja, melhor dizendo, não espere ser comunicado, mas sim ir atrás da informação. Não ficar esperando que ela venha até você. São os meus princípios, somados ao aprendizado inicial, que era aquele da utilize as pessoas, o especialista, o expert em comunicação da sua organização, para que ele te ajude a ser um líder melhor. Todos os exemplos que eu trouxe até aqui, pessoal, claro, eles talvez tenham refletido um pouco mais da necessidade que um gestor tem, da necessidade que eu tive ao longo dos meus anos de carreira em me comunicar, vamos dizer assim, da porta para dentro. Ocorreu para mim, no entanto, que num determinado momento, bom, agora precisamos de uma pessoa que se comunique da porta para fora. Você vai se tornar o porta-voz da empresa nesse âmbito, nessa região geográfica, aquilo que for. Você topa? Sim, eu topo. Né? E aí me colocaram no tal do Media Training. Eu estou dando risada, né? É uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque sim, a partir do momento que você assume a função, sim, eu sou um porta-voz. Quando acontecer, sou eu que vou ter que pegar o telefone ou o microfone, ou sou eu que vou ter que responder, etc, etc. Isso é muito legal, né? Você se expor e tudo mais, a questão mas não é exatamente disso que eu quero falar. A função porta-voz, sim, é uma função bacana, é legal, mas o que eu estou falando mais aqui é do outro lado do slide direito, o lado do Media Training. Ao aceitar o desafio, eu caí nessa famosa semana de Media Training. Oh, que nome legal! Mais um treinamento, que legal! Estou aqui, né, para que der e vier. Mas isso foi um furacão para mim. E submetido a isso, e me reviraram, e aquilo, e a roupa que você usa, o seu corte de cabelo, o seu sotaque sulista, essa mistura de um sotaque gaúcho com paranaense, que fala assim, desse jeito, não pode ser, tenta amenizar, tenta olhar desse jeito, tenta fazer daquele outro jeito, puxa vida, que invasivo, né? A primeira reação foi a minha reação. No entanto, esse slide aqui está colocado, porque como eu sei aqui que temos quase 200 pessoas, todas da área de comunicação aí, esse slide está colocado assim, no sentido de profundo respeito a esses profissionais que me ajudaram no momento. Por que eu estou dizendo isso aí?
porque foram profissionais que tiveram a coragem de mostrar para mim, como pessoa, coisas que eu nem mesmo estava enxergando em mim mesmo. Sejam defeitos, sejam qualidades. E coisas que outras pessoas do meu convívio normal, tipicamente o convívio profissional, não tinham a coragem de dizer. Então, assim, você é dissecado, você é aberto e tudo mais, né? Sem anestesia e tudo certo, mas você sai de um processo como esse como uma pessoa melhor. Esse é o meu sentimento com relação a isso. Então, um profundo respeito a todos os profissionais que são envolvidos nesse tipo de atividade de media training. Com licença. Ou seja, nesse determinado momento, então, enfim, passei a experimentar situações de comunicação da porta para fora, mas muito bem amparado, muito bem sustentado por esse processo de treinamento aí, ao qual eu fui muito grato. Bom, pessoal, passando um pouco para a terceira, eu falei assim, por que eu acho que a comunicação é importante na liderança de uma determinada operação, na vida de um gestor, como que eu me comporto frente aos processos de comunicação, tentei passar aí algumas das minhas experiências, e agora eu quero tentar fazer com vocês aqui um exercício de futurologia, de tentar imaginar o que pode acontecer daqui para frente. E para poder fazer isso, eu vou olhar um pouco para o passado. Eu acho que é a melhor forma de a gente tentar projetar o que pode ser o futuro. E eu vou me colocar aqui, compartilhar uma história pessoal que aconteceu justamente nessa época, 2013, metade do ano de 2013. Justamente no ano das manifestações populares e toda aquela história lá. E eu me encontrava, então, nesse período, na casa de um parente, de casa de parentes e tudo mais, e tinha lá uma determinada pessoa, uma jovem, mais jovem do que eu, a Juliana, sobrinha, e eu reparei que num determinado momento ela olha para o celular e diz para nós que estávamos ali perto, puxa vida, olha, as minhas amigas estão aqui dizendo para mim no WhatsApp que a manifestação vai acontecer lá na Paulista, etc., hora tal e tudo mais. E eu, muito observador e muito curioso, assim, WhatsApp, né? Então, imediatamente já intuí, né? E aí vem aquele clique, assim, do tipo, putz, ela acabou de olhar para o celular. WhatsApp, eu já posso imaginar o que é, daí te vem aquela ideia, assim, caramba, por que eu não tive essa ideia de WhatsApp antes, né? Bom, surpresa passada, né? Eu quis aqui, então, para essa apresentação aqui, eu fiz a minha pesquisa, né? E olha só que curioso, pessoal, não estávamos aí em 2013, mas eu aprendi, então, preparando essa apresentação aqui, que o WhatsApp já estava no Brasil desde 2009. Então, guardem essa diferença, ele já existia há 4 anos no Brasil. E mesmo eu que poderia me considerar, sei lá, uma pessoa bem instruída, bem informada, sou isso, aquilo, media training, blá, 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 não sabia da existência do WhatsApp. Demorou 4 anos para ele chegar até mim. É lógico, imediatamente eu pude entender do que se tratava e tudo mais. Ah, que legal, né? Tive até essa sensação, que azar, né? Por que eu não tive essa ideia antes? Mas, enfim, me tornei um usuário. E hoje fiz a minha pesquisa aí, existem mais de 120 milhões de usuários no Brasil. Esse é o cenário que eu quis mostrar do passado, né? Então, guardem essa diferença em 2009 e 2013. Pelo menos para mim, e acredito que para muitas pessoas, a tecnologia demorou 4 anos para que eu aprendesse a respeito dela. Esse é um fato que eu peço para vocês guardarem. Próximo fato. Vou me mover 7 anos para frente, vamos aterrissar em março, no fatídico março de 2020, e vamos lembrar o que aconteceu, né? Através de todos esses memes da pandemia que nós conhecemos, né? Todos esses memes do home office, e aqui um profundo respeito aos professores que estão nessa sala, né? Tem aí o memezinho da professora em quarentena, multitarefa, fazendo isso, aquilo, nada mais típico do que isso daí, né? Ou senão, com todo respeito às mães que estão tendo que trabalhar em casa e estão tendo que se virar nos 30 e tudo mais, é um meme que fala muito sobre isso daí, mas me atentando principalmente ao seguinte fato: a partir de março de 2020, a gente começou a praticar certas coisas, como, por exemplo, essa que nós estamos praticando agora, que se tornaram
simplesmente fundamentais para a nossa vida. Mas elas já estavam disponíveis desde 2013. 2013 já existia WhatsApp, já existia Facebook, já existia YouTube, talvez já existisse, se não o Teams, algo parecido com o Teams, eles estavam todos lá. A tecnologia já estava lá em 2013. Mas precisamos aí, 2013, 2020, precisou vir alguma coisa diferente, precisou, quer dizer, quem é que foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? Não foi nenhum desses caras, CEO, CIO, diretor, foi o coronavírus, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tem aquele ditado, né? Você aprende ou pelo amor ou pela dor. E aqui é tipicamente um exemplo de que sim, a gente aprendeu aí através da dor. O meu ponto aqui, pessoal, é que é o seguinte, e aí vamos na próxima página tentar passar para o futuro. A inovação, a mudança, o progresso, tudo mais, quem faz são as pessoas, não é a tecnologia. A tecnologia vem, ela está ali, estava disponível em 2009 o WhatsApp e eu nem dei bola, né? Os meios de comunicação que a gente utiliza hoje estavam todos disponíveis em 2013, nós não utilizávamos, né? E, no entanto, agora eles são imprescindíveis. Quem faz a mudança, quem vai fazer o futuro são as pessoas, somos nós. Então, eu quis exemplificar isso com esses dois exemplos. Aí vem o nosso exercício de futurologia. Esse é o típico do slide para você guardar, eu vou guardar, e daqui 1 ano, 2 anos, você se, nossa, que predição idiota que eu fiz, né? Porque pode ser completamente diferente daquilo que a gente vai escrever. Mas eu vou fazer essa tentativa junto com vocês. Depois, quem sabe, vocês também possam expressar suas opiniões. Então, aqui são 3 pontos também, pessoal. Primeiro deles. É uma frase que eu escutei, talvez ela se refira a um termo técnico ou um termo acadêmico que vocês possam entender muito mais do que eu, mas é a tal da informação descentralizada e distribuída, que, no meu entender, o YouTube personifica muito bem isso que eu quero dizer. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive a sorte, depois desse tempo de pandemia, receber a visita do meu pai aqui em casa. Um senhor de 80 e tantos anos, veio aqui, ficou uma semana comigo, e no primeiro dia que ele ficou, quando chegou mais ou menos esse horário, 8 horas da noite, Vladimir, liga a televisão que eu quero escutar o jornal, da Globo, da Band, aquilo que for. E eu não sabia como encontrar o canal da televisão, da Band ou da Globo, porque a gente está se movendo, na minha opinião, para essa direção. Informação descentralizada. A informação vai estar lá em multicanais, né? Não vai ser mais na televisão. E ele, naturalmente, como um senhor de 80 anos de idade, ainda está naquilo assim, não, é daqui que eu vou colher a minha informação, é agora que eu vou me atualizar. Eu acho que a gente se atualiza, a gente se informa em cada buraquinho da nossa agenda, com uma pequena pílula de informação, com uma pequena novidade que aparece, etc, etc. É isso que eu estou... Se o conceito acadêmico for diferente, depois vocês, por favor, me corrijam, mas é isso que eu estou me referindo como informação descentralizada e distribuída. Que, como eu falei, eu vejo personificada muito aí no aplicativo, aí no programa no YouTube, do qual eu sou, e eu imagino que todos nós aqui na sala sejamos usuários bastante intensos disso daí. Honestamente, quero fazer também aí, se não uma predição, mas pelo no mínimo expressar a minha opinião aqui, eu não acredito em regulamentação nesse sentido, né? Quer dizer, eu acho que a gente vai poder querer criar leis ou etc, ou isso, aquilo, não vamos conseguir parar esse trem. A informação, ela vai ser daqui para frente cada vez mais atomizada, dispersa. Sabe aquele conceito antes do que a gente tinha falado? Ela vai ser fluida, ela vai, que nem o ar, ela vai ocupar os espaços vazios, né? E ao invés da regulamentação, eu acreditaria muito, mas muito mais na formação cultural, moral de cada um dos indivíduos. E eles, sim, serem a barreira para tudo isso daí, quando a barreira for necessária. Quer dizer, não adianta nada colocar proibição disso, aquilo, vai vazar, vai passar, e no final das contas, o verdadeiro filtro
vai ser a formação moral, intelectual, cultural que cada um vai ter dentro do seu indivíduo. Essa é a minha crença e é assim que eu vejo o futuro. Você pode dizer assim, mas e o futuro da comunicação nas organizações? Não era disso que você ia falar? Sim, vai acompanhar isso daí. Quer dizer, departamentos de informação de uma empresa, sei lá, o departamento de TI, ele não vai ser um detentor de informação, ele simplesmente vai criar mecanismos para que a informação flua. Mecanismos de qualquer que seja mecanismo de centralização dentro de uma empresa, por exemplo, certificações ISO, certificações disso ou de aquilo e tudo mais, aquele manual que existia na empresa não vai mais existir. Ele vai estar separado, vai estar no e-mail, na caixa de e-mail de cada um, vai estar na nuvem, coisas desse tipo. Ou seja, assim como na sociedade eu vejo informação fluidizada, atomizada, espalhada, também dentro das empresas é assim que vai acontecer. O que eu vejo hoje, por exemplo? 20 anos atrás, se eu tivesse que passar uma instrução operativa para um operador da máquina tal, eu ia ter um pedaço de papel, ia estar lá, passo 1, passo 2, passo 3, eu ia instruir ele, no final você assina e tudo mais. Isso aí não vai existir mais. A pessoa vai assistir um vídeo, ela vai levar para casa, ela vai escutar um podcast no caminho do trabalho para casa, vai se instruir, depois ela vai fazer uma avaliação online e tudo mais. É isso que eu vejo a informação descentralizada e distribuída também dentro das empresas. Essa é uma aposta minha. Segunda aposta. Eu acho que esse vai ser o jeito que nós faremos reunião, e eu diria até muito em breve, não muito longe de hoje, né? Ou seja, utilizando aí, não sei nem como se chama isso, 3D, hologramas, realidade virtual, algo do tipo. Quer dizer, o Microsoft Teams do futuro vai ser algo que vai tentar simular um encontro pessoal. Né? Eu vou estar vendo vocês aqui em 3 dimensões, vocês vão estar me vendo em 3 dimensões, coisas desse tipo. Eu digo isso com muita tristeza, para ser bem sincero, porque efetivamente, pode me acreditar, eu preferiria 10 vezes estar fazendo essa palestra na frente de vocês, conversando, olhando o olho no olho e tudo mais, né? Eu estou aqui no escritório da minha casa, é meio deprimente, de certo modo, né? O contato pessoal, assim, mas eu acho que é fato. Algumas coisas vão voltar a ser como era antes, alguns encontros vão continuar existindo, outros talvez não, outros vão ser substituídos por coisas desse tipo. É o meu palpite aí para o futuro. Em se tratando de empresas, então nem se fala. Várias vezes, durante anos, eu passava muito tempo viajando, avião de lá, avião para cá, e vai para cá, norte do país, sul do país, fora do país e tudo mais. Isso daí caiu, lógico, nesses meses aqui para zero praticamente, né? Como é que vai ser, por exemplo, no ano que vem? Vai voltar a ser 100% do que era antes? Não. Vai ser substituído por alguma coisa desse tipo assim, é a minha opinião. E o último palpite que eu quero dar aqui é o seguinte: eu acho que todos nós, sei lá, daqui uns 5 anos, 6 anos, não sei, dizer aí em termos de tempo, vamos estar usando um negócio desse tipo aí, algo do tipo um Google Glass, alguma coisa desse tipo assim. Ou seja, eu vou ter ali toda a informação que eu tenho hoje na tela do computador, vai estar na frente do meu olho, eu vou ter mecanismos que eu vou poder comandar com o dedo, aperta um botãozinho aqui e ali tudo mais, vai aparecer na frente, aquilo que eu vejo na tela do computador vai estar aparecendo aí no visor do meu óculos, né? Então, assim, para aterrizar isso também para como eu vejo a comunicação dentro das empresas, né? Se não vão mais existir a viagem para as reuniões dos diretores, blá, blá, blá. Ah, mas espera aí, mas as atividades, por exemplo, de manutenção que você tem que fazer numa determinada máquina, isso é impossível. O técnico tem que sair lá dos Estados Unidos e visitar no Brasil e fazer a manutenção. Talvez não. Talvez alguém vai estar usando um óculos desse aí, lá no chão de fábrica, do lado da máquina, e o camarada vai estar com um esquema, com um desenho parecido com aquilo que tem na máquina, ele vai estar dizendo, olha, aperte esse botão agora, afrouxe aquele parafuso, ajuste assim, ajuste assado, a tecnologia vai suprir tudo isso daí também.
para o bem ou para o mal. Eu tenho, o que eu quero dizer para o mal aqui é o seguinte, porque sim, acho que as relações humanas, os contatos, por exemplo, eu sou muito pessoalmente contente e feliz com todas as amizades que eu consegui fazer num ambiente, trabalhando numa multinacional, com pessoas de outros países. Era maravilhoso você viajar para um país, você conhecer a cultura dele, saber o que se come naquele país, do que se gosta, saber um pouco da história, mas isso, esse contato pessoal não vai ser bastante reduzido na minha visão. Tá? Então tem esse lado triste também, é um disclaimer que eu faço aqui. Então esse é como eu vejo o futuro um pouco na sociedade, mas também aterrissando para a realidade das empresas. Agora, como última informação aqui, pessoal, que está exatamente no próximo clique, ele vem aqui junto com 3 estrelinhas de ouro e tudo mais, é o seguinte, é essa habilidade no futuro. Não vejo um profissional em qualquer nível que for sobrevivendo sem ter solidamente construído para si essa habilidade de transmitir conhecimento. Ninguém mais vai com essa história de informação descentralizada, com tudo fluido e disponível em todos os lugares e para todos, se você não tiver essa habilidade de transmitir, e aí transmitir talvez entendo como receber e transmitir também ao mesmo tempo, porque a recíproca é verdadeira. Essa habilidade vai ser fundamental. A gente vai ter que saber se adaptar a essas tecnologias, eu vou ter que saber fazer videozinho, eu ter que saber fazer videochamada, eu vou ter que... aquilo que eu tinha 1 hora para poder explicar, agora eu vou ter que ser mais conciso, porque as pessoas vão ter sede de saber cada vez mais e mais, então aquilo que eu tinha 1 hora, eu vou ter que ter essa habilidade de resumir isso em poucos minutos. Então, assim, não vejo, e vocês todos jovens aí, né? Eu acho que se fosse para investir em uma habilidade, eu investiria exatamente na habilidade em transmitir o conhecimento. E essa dica, essa sugestão aí, ela vai também como uma espécie de homenagem e reconhecimento aí a todos os professores que estão nessa chamada aqui também, que nada mais fazem no seu dia a dia do que, enfim, estão aí o dia inteiro exercendo exatamente essa habilidade e transmitindo seu conhecimento para nós todos, né? Então, nós vamos ter que ter muito muito de professores nós mesmos aí para poder sobreviver aí em mundos corporativos e quem sabe na sociedade como um todo. Essa é a minha visão de futuro aí. Então, eu quis cobrir aí esses 3 aspectos, a importância. Vejam que eu não toquei muito pela natureza da minha experiência B2B e à frente de operações, não falei muito, poxa, a comunicação é importante para marketing, canais de comunicação. Claro que eu preferi me ater mais à minha experiência mesmo, olhando da porta para dentro, como vocês puderam ver, compartilhando um pouco da minha experiência, quais as regras que eu pratico, sublinho de novo, as 3 que eu mencionei, elas continuam sendo válidas mesmo na época aí da pandemia, né? Quer dizer, eu tenho funcionários que trabalham na minha equipe que eu tive a chance de conhecer uma vez só, quer dizer, entrar em contato pessoalmente somente uma vez, mas ainda assim eu tenho que me comunicar com eles como se eu estivesse comunicando com um filho meu, etc. Quer dizer, continuam sendo válidas todas as regras. E, por último, essa questão da habilidade de transmitir o conhecimento, que eu acho que é muito importante. Com isso, pessoal, eu deixo aqui na tela os meus contatos, eu com o maior prazer me sentiria honrado aí de estar conectado com cada um de vocês, então tá aí o meu e-mail, tá aí o meu LinkedIn, e com isso eu encerro e fico aberto aí, professora Rosana, a perguntas, a bate-papo, aquilo que for da melhor conveniência aí para vocês. Muito obrigada, Vladimir. Excelente fala, muito boa. Palminhas chegando já, né, aqui para você, mas uma fala, né, de total pertinência ao nosso mundo atual, né? E aqui nós temos aqui no chat parabéns aí para você, né? Obrigada pela sua fala, agradecimentos, parabenizando e também algumas perguntas, né? Que eu vou estar fazendo a leitura aqui para você. A primeira delas, que vem da Cissa, né? Você reconhece o valor do profissional de comunicação.
quais foram as principais lições que você aprendeu com estes profissionais ao longo de sua carreira? Então, Cissa, os profissionais de comunicação, de novo, eles estão presentes nas empresas, seja na forma de uma diretoria, de um departamento isolado, do que for, eles estão lá. E sim, por onde eu passei, todos eles colaboraram com a minha carreira de diversas formas, né? Talvez o mais emblemático aqui ajuda assim, é aquele profissional que ele te diz aquilo que talvez o seu colega que senta do lado não vai te dizer. Vladimir, quando você fala, você berra no meu ouvido, por exemplo, né? Ou você, sei lá, você fala muito técnico, o pessoal não entende. O profissional de comunicação parece que não tem essa barreira e te fala diretamente aquilo que você precisa. Então, em várias coisas, Cissa, em feedbacks muito bem dados, muito estruturados, em dicas, em conselhos do tipo, olha, eu acho que, conhecendo a nossa organização, se você quer passar essa mensagem, o meio mais adequado é esse, e-mail aqui não vai funcionar, o pessoal não vai ler, não vai dar nem bola, mas quem sabe a gente faça uma campanha. Eu sou da época, pessoal, que existiam jornaizinhos, né? Muita gente me ajudou a fazer os famosos jornaizinhos que a gente distribuía na saída do trabalho, tudo mais. Até isso, olha, vamos diagramar assim, etc. Quer dizer, em diversos aspectos, Cissa me ajudou aí. De novo, algumas pessoas enxergam corretamente esse profissional de comunicação como, não, ele é o cara que cuida da comunicação. Eu prefiro enxergar como, sim, a pessoa que cuida da comunicação, mas que me pode ajudar a me transformar num líder melhor. Perfeito. Maura, eu vou colocar aqui duas questões. Tem Maura e tem o Kennedy, que são perguntas aí bem que se complementam, né? Então a Maura coloca: você acredita que a comunicação deve ser objeto de treinamento para os colaboradores? E aí o Kennedy coloca, né, que nessa situação pandêmica, né, onde as pessoas estão trabalhando em home office, quais são os mecanismos, né, que você usa para uma comunicação interna assertiva e livre de ruídos? Muito pertinente, muito legal. A Maura e o Kennedy. Veja bem, deve ser objeto de treinamento para funcionários? Sim. Sim, mas um sim maiúsculo, tá? Eu vou te dar um exemplo, Maura e Kennedy. Por exemplo, num ambiente de produção, tá? Trabalha o João, trabalha o Pedro, trabalha o José. Um trabalha 5 anos, outro trabalha 10, outro trabalha 15. Cada um tem uma experiência própria e tudo mais. E a soma das experiências e dos conhecimentos que eles têm não é 5 mais 10 mais 15, é muito mais. Desde que eles se comuniquem, desde que José saiba da experiência do João e vice-versa, e que saibam aceitar o ponto de vista de um do outro. Então, assim, quanto mais eu conseguir fazer com que o José e o João se comuniquem, mais a experiência dele vai ser simplesmente a soma dos anos que cada um tem individualmente. Nesse respeito, eu queria comentar, eu pensei em ter incluído isso num slide propositalmente, mas a pergunta me deu a chance de fazer isso agora. Em se tratando de público mais jovem, normalmente a tendência de ter um aprendizado é mais fácil, sei lá, a cabeça está mais fresca, algo do tipo. Mas você imagina você tendo que fazer isso daí, o João com o Pedro, o João e o Pedro têm 50 anos de idade, enfim, já têm os seus paradigmas e tudo mais, eles não falam, eles guardam para si e tudo mais. Então, assim, dentro do ambiente de indústria, existe muita técnica da gestão à vista. O João e o Pedro, que têm 50 anos de idade, tá? Eles foram educados na lousa, com giz branco, etc., como fui eu. Então, assim, querer que eles façam a apresentação do PowerPoint talvez não seja o melhor caminho. Aquilo que a gente fala dentro da planta, dentro da fábrica, que é uma gestão à vista, que é algo mais parecido, onde ele pode ir lá e rabiscar, como fazia o professor dele na época dele, ele consegue se expressar muito melhor. Ao promover coisas desse tipo, Maura e Kennedy, eu me deparei com situações muito gratificantes. Por exemplo, de encontrar no João e no Pedro, lá no chão de fábrica, que casualmente, fora do ambiente de trabalho, eram, por exemplo, pastor de igreja. E o cara se transformar dentro da empresa num excelente profissional. Por quê? Porque ele sabia operar a máquina dele,
tinha uma excelente oratória por ser pastor de igreja, né? Normalmente a situação conduz a isso, mas ele não tinha, enfim, não tinha juntado uma coisa com a outra. E aí você podendo, dando treinamento de comunicação, juntando uma coisa ou outra, explode positivamente. Então, a resposta é sim, espero que esses exemplos tenham, tenham exemplificado isso que eu quis dizer. Sobre o home office é uma pergunta um pouco mais tricky, né? Um pouco mais, o que fazer? É difícil a resposta, sabe, pessoal? Eu até estava tentando, uma das coisas, é meio óbvio, assim, tudo mais, é o seguinte, se eu estou me comunicando com o pessoal da PUC agora, com a Rosana, virtualmente e tudo mais, eu quero que ela me veja. Né? Então, a primeira coisa, assim, pô, se mostre, né? E eu quero que ela me veja, e quando eu estiver na reunião, eu faço um esforço, tento, pelo menos, para estar na reunião assim. E não, por exemplo, assim, completamente distraído e tudo mais. Eu acho que isso faz a diferença. Tá? É, eu mencionei rapidamente sobre um caso de uma colega, uma integrante do nosso time aqui, que ela mora em outra geografia, em outro país, ela mora em Lima, no Peru, e nós começamos a trabalhar junto exatamente quando começou a pandemia. Tive a oportunidade de conhecê-la, de encontrar com ela pessoalmente uma vez, e já faz 1 ano e meio, quase 2, e a gente nunca mais se viu. Então, assim, o que eu posso fazer por ela, né? Estabeleci uma rotina de que uma vez por semana a gente conversa pelo menos 15 minutos. Nem que seja para falar do tempo, do que você fez no final de semana, eu conto coisas daqui de casa, um pouco para ela, porque senão é o seguinte, o que vai ser empresa para ela? Vai ser um computador? Então eu tenho que personificar a empresa para ela. Eu tento ser religioso nesse sentido. Não, a gente tem que conversar sim toda semana para estabelecer essa comunicação. São coisas que acho que pode ajudar aí nessa questão do home office, tá? Mas, de novo, ainda a gente vai ter muita estrada aí pela frente, tá? De como aprender a lidar com isso daí, com aquela parte que vai continuar sendo home office, que não vai voltar a ser como era antes. Assim eu acho. É aquela velha história, estamos apenas começando, né? Estamos apenas começando, provavelmente, é verdade. Numa questão de necessidade, né? Mas estamos realmente apenas começando. Vladimir, eu vou só pedir a gentileza, nós já anotamos aqui os seus contatos, se você puder parar de encerrar compartilhamento aí da sua apresentação e a gente fica numa tela aqui maior. Temos mais... Isso, perfeito. Nós temos mais aqui uma pergunta do Carlos Alberto. Ele coloca: Vladimir, muito interessante a sua palestra, principalmente na parte que aproxima comunicação e liderança. Parabéns. No contexto desses dois eixos, comunicação e liderança, surge o espaço para a adoção do endomarketing, do marketing interno nas empresas. E aí ele pergunta: dada a sua vivência nas empresas, você consegue apresentar um exemplo de endomarketing da porta para dentro? Total. Putz, uma pergunta excelente. Não sei quem fez, não sei se você mencionou o nome, eu não captei. Sim, é Carlos Alberto. Carlos Alberto. Total, Carlos Alberto. Endomarketing é diário, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo disso daí. A gente está tentando. Bom, imagine, né? Pela minha apresentação, você pode ter notado assim que a gente lida com plantas, com fábricas, né? E no caso exatamente da nossa região aqui, América Latina, são 20 e tantas fábricas, do México até o sul da Argentina, tá? E aí existe determinada coisa que, olha, se as fábricas adotarem essa postura, ou essa tecnologia, ou esse procedimento, aquilo que for, bingo, vai dar certo, vai melhorar a sua lucratividade e tudo mais, né? Eu estou fazendo um exemplo. Só que, enfim, existe resistência, eu não faço por causa disso, aqui é diferente, eu não posso copiar o que o pessoal do Peru faz, porque aqui eu já sei que eu faço melhor e tudo mais, e fica essa briga, entre aspas, né? Do convencimento e tudo mais. Aí, num determinado dia, ocorreu hoje isso, tá? Alguém adota, alguém faz, alguém concretiza e você tem um resultado. E eu falei com um colega e sugeri a ele, assim, fulano, eu usei o termo monetiza isso imediatamente.
Eu disse, não, eu vou calcular qual é o ganho financeiro, quantos dólares deu. Não é desse monetizar que eu estou falando. É do exemplo. Põe lá na página interna. Tá? Sabe aquele fulano que era resistente? Dá um jeito da informação chegar até ele. Eu não sei, eu chamo isso de endomarketing, né? Quer dizer, a minha proposta, a minha pauta de trabalho, não dá só para eu confiar de que eu vou fazer uma excelente apresentação e vou convencer todo mundo. As pessoas, de novo, a gente aprendeu pelo amor ou pela dor. Então, assim, as pessoas precisam do exemplo concreto, precisam da coisa física para ver se só acredito vendo, né? Aí deita e rola no endomarketing. Põe na intranet da empresa. Antigamente a gente colocava no jornalzinho, não existe mais. E é assim que funciona. Ou seja, existe, você falou, né? Nesse entrelaçamento, comunicação e liderança, tem espaço para o endomarketing? Sim. Tá? Você quer que... E aí eu falei de ideia, eu estou fazendo um endomarketing de uma ideia, mas você pode fazer até mesmo um endomarketing de si mesmo, né? Eu tenho uma determinada proposta de trabalho, eu quero ter exposição e tudo mais, vale, deixa eu me comunicar. Sabe aquele terceiro princípio de não vá buscar a informação, seja onde ela estiver? Eu acho que aí você está fazendo um pouco de endomarketing. Quando você vai até lá, conversar com o fulano, se vender sua ideia, procurar o porquê, para mim, na minha, também é um self-endomarketing, sei lá se existe esse termo, mas eu vejo dessa maneira a questão. Ótimo. Pedro Henrique pergunta: com relação aos princípios que você apresentou hoje, na sua percepção, com as mudanças constantes em todo o mercado, você acredita que outros princípios surgiram? E se sim, quais? Bom, Pedro Henrique, eu começo respondendo o seguinte: primeiro, que ao preparar essa palestra aqui para hoje, serviu como uma autoavaliação, uma autorreflexão, né? A primeira parte da resposta é a seguinte: primeiro, os princípios que eu quis apresentar, surpreendentemente, continuam sendo totalmente válidos, no meu entender, tá? Independentemente se você se reúne presencialmente, ou por Teams, Microsoft, o que for, eles continuam sendo válidos, né? Quer dizer, eu parei e pensei, o que eu tenho feito no último ano? Esses 3 princípios permanecem, estão lá. Novos irão surgir? Não sei, não sei. Quer dizer, a gente continua sendo humano, a gente tem que cuidar para não cair na armadilha de que, bom, agora eu vou ficar só aqui em casa, não preciso ter amigo, não preciso ter relacionamento, não acredito nisso, tá? Então, não sei se esse é um princípio que eu levantaria. Vou tentar fazer um exemplo aqui. Em plantas, em fábricas, você tem a figura daquele cara que ele é o comprador da planta. O que esse comprador da planta faz? Lógico, ele compra, né? E o que ele compra tipicamente? Ele compra peças e serviços que vão ajudar a fábrica, a planta, a fazer, por exemplo, manutenção dentro dela. Esse cara, se ele quiser desempenhar bem o seu trabalho, na minha opinião, ele tem que entender qual é a dor do seu usuário interno. Tipicamente uma pessoa de manutenção. O cara de manutenção, ele precisa de uma nova peça, ele precisa de um fornecedor melhor para aquela peça e tudo mais. Essa é uma função que, putz, eu não vejo essa função sendo executada 100% de casa. Porque se ele não for lá, lógico, eu até apostei aí nas tecnologias futuras, talvez eu me engane, mas se ele não for lá na planta e ver o funcionamento daquela tal, tudo mais, eu custo acreditar que ele vai conseguir fazer um bom trabalho sem ter isso daí. Então, assim, um princípio que poderia dizer é o seguinte: sim, estamos mais isolados. Primeiro era pelo vírus e talvez daqui para frente não seja mais por causa do vírus. Talvez a gente continue, entre aspas, isolado, trabalhando de casa, porque, enfim, é mais conveniente, é melhor para a sociedade e tudo mais. Mas, num princípio, assim, não vamos esquecer que ainda somos humanos, que a gente ainda precisa ir lá e entender qual é a dor que ele tem, sabe? Não perder esse human touch, né? Não sei, né? Mas, de novo, estamos apenas começando, a professora falou aí, eu acho que ainda vai ter muito mais a aprender, né? Vai ser legal, eu torço para que o Reverbera aconteça nos próximos anos, eu torço para que eu seja convidado de novo, torço para que seja presencial e tudo mais. Vamos ver, vamos deixar anotada aqui a pergunta para ver se surgiram novos princípios aí, Pedro Henrique.
Com certeza você já está convidado, viu? Você viu o self-marketing, o endomarketing, como é que funciona? É assim mesmo. É isso mesmo. Próximo aqui é a professora Célia. Ela coloca assim, muito bacana a forma com que Vladimir faz a condução da importância da comunicação em todos os processos e traz dicas reais aos gestores. Sensacional a sua visão sobre os papéis da comunicação de forma assertiva. É um engenheiro que tem conhecimentos e habilidades sobre comunicação. Já tive a oportunidade de contar com a presença do Vladimir em uma aula, interdisciplinariedade com outra disciplina, junto com a professora Cristina, e foi um ótimo diálogo com os alunos. Parabéns, Vladimir. Então, ela está aqui te parabenizando. Obrigado, Célia. Eu lembro, sim, foi um evento em passado longínquo, hein? Parece que tudo ficou mais longe, mas acho que foi 2015, sim, legal. Muito obrigado, professora Célia. Impressionante como às vezes a gente, você acabou de falar longínquo e tal, como a gente, muitas coisas a gente perde essa noção mesmo do tempo, não é? Perdemos essa noção. Cristina, a professora Cristina coloca, Vladimir, já que você prefere fazer a palestra pessoalmente, já deixa o convite para ir à nossa sala de aula em uma outra oportunidade. Parabéns pela apresentação e muito obrigada por estar conosco novamente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Cristina. Olha, aqui, agora, olha, estão colocando vários, viu, Vladimir? Vou fazer aqui uma leitura rápida. Olha, que palestra incrível, parabéns, muito bom, top, ótima fala, muitíssimo obrigada. Parabéns ao Vladimir, ótima palestra. Obrigado. Palestra e ensinamentos sensacionais. Excelente, incrível, muito obrigada, muito bom. Obrigada, Vladimir, foi muito enriquecedor as suas palavras. Só tenho elogios, parabéns de verdade, muito boa palestra, muitos elogios aqui, vários para você. Que bacana, muito bom. Bom, obrigado. Ótima participação de todos aqui. E eu quero aproveitar, porque eu acho que você, né, aqui falou muita coisa importante, né? E às vezes até coisas que a gente ouve, né? Ou às vezes também a gente fala em sala de aula, mesmo aqui nesse ambiente virtual, mas alguns pontos que eu coloco aí como um grande destaque nessa sua fala. Essa questão de trabalho em equipe, né? O time. Acho que todos, né? Todos nós trabalhamos mesmo com equipe, não tem uma outra forma. E eu adorei aquele seu diagrama aí que você coloca, né? Como as suas atividades da engenharia e depois você traz, né? Fazendo algumas referências à comunicação. Então, assim, não é fácil, né? A gente poder trabalhar em equipe. E aí, como é que está sendo, Vladimir, né? Você comentou agora há pouco, né? Que você tem aí colaboradores que você viu presencialmente apenas uma vez, né? Como é que está sendo essa relação? Como é que está sendo essa produtividade, né? Por mais que você deixe claro aqui que a comunicação em qualquer situação ela é extremamente necessária, mas como é que está sendo essa condução, né, para aqueles que estão chegando na sua empresa, né, e que você ainda conhece muito pouco, como é que está sendo essa sua postura e essa sua relação? De um modo geral, mais para o começo da pandemia, existia uma preocupação muito grande, assim, putz, nós vamos perder a mão, nós vamos perder o contato, sabe? Dava aquela sensação, assim, de que a coisa vai desandar, olhando da porta para dentro, né? Não estou aqui trazendo as coisas de mercado, né? Então, assim, assumindo, assim, que o mercado se comportou muito parecido entre o antes e depois.
E, de fato, né, só para exemplificar, em se tratando, por exemplo, de quem trabalha com embalagem, e embalagens de alimentos, quer dizer, todo mundo continua comendo. Então, isso tudo, mais ou menos, o mercado, de um modo geral, graças a Deus, até respondeu positivamente, com um ligeiro acréscimo, vamos dizer assim. Tá bom, agora da porta para dentro. Esse medo inicial de que a coisa podia desandar, a gente vai perder a mão, as pessoas vão se isolar, e eu vou perder o. Sabe, esse medo de. Olha só que curioso, medo assim, de que eu vou perder o controle. Os Uhum, líderes da empresa assim, nós vamos perder o controle, não vou saber o que o cara está fazendo e tudo mais. uhum, Sim, mas, gente, é o seguinte, a gente tem que acreditar no princípio assim, é o seguinte, cada um tem a sua missão. Vamos, desapega, desapega desse controle, né? E confia na missão que você dá para cada um. As mensagens passaram a ser muito mais do tipo, olha, traduzindo para o popular mesmo, não me interessa como você vai fazer, mas essa é a sua missão. Se você vai trabalhar sábado, domingo, cada um começou a criar a sua rotina. Vou falar um pouco do meu exemplo assim. Eu comecei a achar horários que se encaixaram para mim. Por exemplo, assim, um horário que nunca funcionou no escritório. Aquele horário, sei lá, pouco antes da janta, entre 6 da tarde e 8 da noite. Para mim funciona muito bem. Eu prefiro, por exemplo, sair daqui do escritório, de onde eu trabalho, aqui assim, sei lá, 4 horas, 5 horas da tarde, e fazer uma atividade física, tudo mais, voltar às 6 horas, 6 e pouco, e dar uma continuidade até hoje. Funciona bem. Então, acho que assim, nesse sentido, existia o medo, mas as pessoas se adaptaram a isso daí, e você também passou a conhecer como que são os hábitos, ou como que está cada um dos seus colegas, os mais próximos, pelo menos, né? Você não, sim, acontece reunião às 7 horas da noite, e às vezes não tem problema nenhum com isso, né? Porque eu sei que lá às 7 horas da noite a outra pessoa também está disponível e tudo mais, né? Então, a produtividade de igual para melhor. interessante. Então, na nossa organização foram só surpresas positivas. Claro, vamos falar bem a verdade. Teve gente que surtou, teve gente que infelizmente faleceu, teve gente que ficou, que entrou em problemas sérios, isso como todo no outro lugar, mas de um modo geral o balanço não foi nada ruim, não, positivo. Que bom. Mais uma vez estamos nesse aprendizado, né? Correto. E aí eu acho que nesse aprendizado também é uma questão de respeito, né? Respeito ao tempo, ao momento. A gente está aprendendo, né? Eu falo por mim, enquanto professora, muitas vezes lá atrás, né, o ano passado, me pegava 1 hora da manhã, respondendo o WhatsApp e tudo. Eu falei, meu Deus, onde é que está também o meu tempo, né? Mas aí a gente também vai aprendendo a conduzir isso na vida, né? Eu acho que isso também é um autoconhecimento muito, muito bom. E aí você também fala aqui nossa, foram muitas coisas boas que eu anotei, e além dessa questão, né, do trabalho do time, da liderança, da comunicação, você fala assim dessa questão da confiança, e principalmente algo que me chama sempre muito a atenção, é a questão da humildade, né? Como é bacana a gente poder ter aqui hoje, né, uma pessoa como você, trazendo, né, para uma fala, não só assim as questões técnicas, mas trazendo a sua experiência de vida, né? Acho que isso, com todo o seu currículo, né, com toda a experiência que você tem, compartilhar, né, também essas suas experiências, eu acho que um ponto, né, e aí uma palavra muito importante é a humildade, né? Acho que ela nos dá um fortalecimento, uma abertura também, né, de portas muito importante. E aí eu te pergunto que dentro desse futuro da comunicação que você colocou aí nessa sua visão, e a gente sabe que cada vez mais, né, algumas skills, né, são mais importantes. Como é que o que você pode falar, né, um pouco dessas skills, principalmente para os nossos alunos que estão aqui na sala, né, aqueles que ainda vão aí galgar um mercado de trabalho, né, quais são as dicas, esses passos, né, além do que você já colocou, da importância da comunicação, de ficar antenado, etc. e tal, o que mais, né, esse seu feeling, essa sua experiência
né, pode estar colaborando aqui conosco. É um clichê, né? É um clichê, mas é válido, né? Você ser líder de si mesmo, né? Quanto mais autoconhecimento você tiver daquilo que te faz bem, daquilo que te faz feliz, parar sempre para perguntar, né? É isso mesmo que eu quero, estou contente, isso me faz feliz e tudo mais, e ir em direção a isso daí, né? Se deixar guiar por isso, não necessariamente por outras coisas, como, por exemplo, sei lá, valor financeiro e tudo mais. Ah, mas isso é fácil falar, né? Porque aí como é que quem paga as contas e tudo mais? É claro, tem um balanço no meio de tudo isso aí. Mas eu daria muita importância a isso aí. Isso aí faz uma diferença enorme depois lá na frente, né? Se você desconsidera esse fator aí, depois você paga alguns preços. Então, primeiro deles, conheça a si mesmo, o que você quer, a clareza dos seus objetivos, o que você valoriza, o que você não valoriza, sabe, pessoal, com todo o respeito a quem faz tudo assim, mas eu já recusei ofertas de trabalho, por exemplo, em indústrias de álcool, indústrias de fumo, tenho respeito a essas indústrias e tudo mais, mas não condiz com o meu valor. Então, eu acho que o self-awareness, né, é importante nesse sentido. Essa é uma coisa. A participação é o seguinte: você entra numa empresa, eu acho que isso vai ser bastante válido assim. Comecei a trabalhar na empresa agora. Meu, seu trabalho vai ser 4 dias por semana, home office, e 1 dia por semana. Como que eu vou me integrar nessa empresa? Vai valer mais ainda o conceito de vá atrás da informação. Se você sentar de dia, pegar, você até abrir o computador aqui e começar a trabalhar, ela não vai vir para você. Vai atrás, pergunta, marca uma reuniãozinha, põe no calendário. Hoje eu quero conversar com a chefe do departamento jurídico. Não tem nada a ver com o que você faz, mas e daí? O que tem? Ela vai ficar contente de falar 15 minutos do que ela ou ele, do que ela faz, do que ela gosta, e você vai conhecer a empresa. É aquele terceiro princípio. Vai atrás da informação, em qualquer momento. Se você parar e pensar assim, puxa vida, faz 2 dias que eu não converso com ninguém. Tá errado. Tem que ir atrás, tá errado, não pode ser. Não existe trabalho que te consuma. Não, eu preciso ficar 2 dias aqui para poder terminar uma tarefa. Acho muito difícil isso dentro de uma organização. Tá? No mínimo, eu tiraria meus 15 minutos para poder falar com alguém. Isso eu deixaria como uma sugestão, como uma dica. Acho que é isso. Eu costumo fazer, muitas vezes eu costumo ver assim, usar até a metáfora, usar as duas mãos mesmo, dizer assim: olhe para você, o que eu quero, o que eu valorizo e tudo mais, eu olho para a empresa, o que ela precisa e tudo mais. Casa, ótimo. Descasou, fuja, vá para outro lugar, procure outro canto, porque você não vai ser feliz, né? Meio chavão, mas eu acho que continua mais válido do que nunca. Ótimo, perfeito. Bom, estou vendo aqui no chat mais agradecimentos. Obrigada pela palestra, boa demais. Palestra sensacional. Muitos elogios aqui para você, viu, Vladimir? Agradeço. Muito bom mesmo. Bom, como nós estamos aqui no nosso horário, né? Nós vamos encerrar aqui essa nossa noite, né? Então, em nome da PUC Campinas, especialmente do Centro de Linguagem e Comunicação, eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição aqui hoje, Vladimir, para os nossos alunos, e já fizemos o convite e esperamos tê-lo em outras oportunidades e o mais breve possível. Legal, agradeço, muito obrigado. Agradeço também a presença de todos aqui, né, nessa nossa sala. Nós temos professores, alunos, ex-alunos, então agradecemos todos aqui. Lembro vocês que amanhã o nosso evento segue, né, com uma série também aí de encontros, de palestras, e nós contamos com a presença de vocês. Aliás, o Reverbera, né, foi feito para vocês, né? Então, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado, Rosana. Boa noite. Um bom descanso. Prazer em conhecê-lo mais uma vez, Vladimir. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.